Desculpa a demora para entrar aqui, estou com um problema na internet. Espero que funcione agora, estou usando a internet do celular. Então, se picotar, se ficar muito ruim, vocês me avisem, que aí eu tiro meu vídeo aqui e a gente só conversa. Tá todo mundo me ouvindo? Vai mais alguém entrar na aula? Como é que vai ser? Boa noite, professor. Boa Eu noite. acho que o Matheus aí tá com um problema aí na internet dele, talvez não vá conseguir entrar hoje. Tá. Assim, de qualquer forma, eu estou gravando. A gente pode ir começando e aí as pessoas. Aí o Pedro entrou, só falta o Matheus mesmo. Aí qualquer coisa o Matheus depois vê como é que ficou. Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o trabalho vale 4, tá? É o máximo do projeto. No caso de vocês, isso, vou aumentar aqui. No caso de vocês, vocês ficaram com 2, tá? Vou explicar aqui o que que aconteceu. Eu vou enviar esse documento para vocês, que tem os meus comentários e o da Lid, para vocês analisarem com mais calma. Mas, por exemplo, na introdução, vocês trazem uma afirmação logo de cara, que diz assim: muitas pessoas sempre tiveram curiosidade de saber como é o local onde é preparado o seu pedido e como ele é preparado. E aí eu coloco assim: vocês têm alguma pesquisa que comprove isso de alguma forma? Então, eu sei que vocês fizeram pesquisa, então aqui vocês precisam responder. De acordo com nossa pesquisa, ou de acordo com a pesquisa que fizemos com tantas pessoas sobre a questão do preparo do alimento, percebemos que acontece isso, isso e aquilo. Porque senão fica parecendo que vocês tiraram da cabeça de vocês. E aí qualquer um pode dizer, não, eu não conheço ninguém que queira saber como que o alimento é preparado. Não me importa. Só que assim, aí como que vocês vão defender isso? Pelas pessoas que vocês perguntaram, essas pessoas responderam que sim, que isso daí tem, seria de interesse delas. Tá? Então precisa trazer as referências. Na análise do macroambiente, eu senti falta da análise em si. O que eu percebi é que vocês trouxeram algumas frases que explicam o que é cada um dos macroambientes, cada um dos ambientes externos. Então, tem uma frase que fala sobre ambiente demográfico, tem uma frase que fala sobre ambiente natural. Então, um parágrafo, no máximo, que vai falar sobre cada um desses ambientes. Mas como é que funciona essa análise? Você traz o conceito, né, assim, bem resumidamente, como vocês colocaram aqui, tá ok. Só que vocês precisam procurar evidências que comprovem ou que deem alguma informação sobre o ambiente demográfico. Então, sobre cada um dos ambientes, na verdade. Então, vamos supor, no ambiente demográfico, o que seria interessante vocês trazerem? Vocês estão comentando sobre os deliveries. Então, vamos procurar uma informação, de repente, num site, que vai dizer, aumentou a busca por entregas, ou aumentou a busca por comida pronta, algum dado que seja relevante para vocês, mas que vocês consigam defender com alguma reportagem. Porque aí, tipo, não é vocês que estão falando, né? Não são vocês que estão falando, é o Globo, é Ball, sei lá, Terra, não sei. É um site qualquer. Claro, não qualquer site, pelo amor de Deus, que tem site que escreve um monte de besteira. Mas assim, busquem reportagens de jornais, revistas conhecidos pela internet mesmo, que traga informações sobre cada um desses ambientes. Então, o que, que pode ser analisado? Tudo, né? Então, no ambiente demográfico, vocês mesmos trazem tamanho da população, idade, sexo, etnia. Então, tragam essa informação, não cita apenas. Tá? Então, aqui, na verdade, faltou a análise, né? Vocês só fizeram a descrição conceitual de cada um dos ambientes. Faltou a parte do trabalho de vocês, né? Que é justamente
trazer esses dados importantes para mostrar o que é do ambiente, de cada um dos ambientes que afeta a empresa de vocês. Quando a gente vai para o modelo STP, a primeira coisa que a gente precisa ver é que vocês criaram um parágrafo, fizeram uma coisa que eu não entendi muito bem o que é exatamente. São 3 passos esse modelo. O primeiro passo é a segmentação. Vocês lembram que tem 4 tipos de segmentação? Vocês estudaram o texto lá que a gente indicou? Podem ser sinceros, é só para eu conseguir me localizar como eu posso ajudar vocês. Esse texto eu não vi, não. Tá. Então, acho interessante vocês revisitarem esse texto, porque essa ferramenta vocês vão usar outras vezes. Tá? Não é só agora no núcleo 1. Por exemplo, no núcleo 7 eu trabalhei com essa ferramenta de novo. Se não me engano, tem ou 4 ou 5 usa ela também, e ela é uma ferramenta que não é difícil, mas tem alguns detalhes. Então, a segmentação é o primeiro passo. A segmentação é uma forma de a gente dividir todos os consumidores. Então, a gente tem 4 possibilidades. Tem segmentação demográfica, segmentação geográfica, segmentação psicográfica e segmentação comportamental. Então, o que vocês precisam saber? Como que vocês vão dividir a população? Eu vou utilizar a segmentação demográfica e a segmentação comportamental. Eu vou usar todas as segmentações. Eu vou usar só a geográfica. Precisa saber quais são as segmentações que vocês vão usar para vocês criarem um público-alvo. E aí o público-alvo é uma seleção que você faz de acordo com essas divisórias que você fez. Tá? Então, aí você seleciona. Tem uma imagem aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Uma imagem que ajuda a entender um pouco. Rapidinho. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês terem uma ideia. Pronto. Estão vendo aqui? Aí, a segmentação, a gente vai dividir todo o mercado em 4 possibilidades. Aqui ele usou círculos de cores diferentes, mas eu poderia pensar em triângulos, quadrados, retângulos e círculos. Porque cada segmentação são coisas completamente diferentes uma da outra. Target é quando eu olho para a segmentação e escolho um daqueles segmentos ali, um pedacinho daquilo dali. Inclusive, pode ser... o meu targeting pode ser um pedaço da bola azul que ele marcou aí nessa imagem, com um pedaço da bola vermelha com um pedaço da bola verde, e não ser a bola azul inteira. Então pode ser uma interseção, uma junção entre 2, 3 ou 4 segmentações. Depois disso, a gente pensa no posicionamento, que aí é como a sua empresa vai vender o seu produto ou serviço para o seu público-alvo. E aí é um textinho, um parágrafo, na verdade, explicando como que você vai fazer, como que você junta, né, a proposta de valor, que é o que vocês estão oferecendo, com o público-alvo, que é o target. Tá? Então vocês precisam revisar essa ferramenta, porque vocês só trouxeram um parágrafo falando do conceito, não trouxeram a aplicação novamente. Tá? Então vale a pena vocês revisarem essas ferramentas. Aí, por último, ficou lá a análise SWOT. Não sei se foi sem querer ou se vocês fizeram assim, mas a formatação não ficou naquela matriz em si, né? Ficou dessa forma aqui, pontos fortes, aí os itens ali embaixo. O ideal é que vocês coloquem numa tabela, tá? Porque é como se for a ferramenta naquela tabela. E aí quando você
tira as informações dali, as pessoas estranham e aí parece que você está usando errado aquela ferramenta. Então, o ideal é que vocês criem ali a tabelinha. Aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte. Olha só, nas oportunidades, vocês estão vendo aqui, não estão? O Word? Sim, então vendo. Na oportunidade, vocês trouxeram quarentena e Covid-19. Crescimento do uso de deliveries e pouca concorrência. Essas três coisas fazem sentido. Só que, por exemplo, essa ferramenta, tanto oportunidade quanto ameaça, a gente tira lá do macroambiente. Então vocês mesmos percebem que vocês têm informações lá do macroambiente, que é, por exemplo, a quarentena e o Covid. Vocês têm essa informação, só precisam buscar algum artigo e saber onde que vocês vão encaixar. A minha impressão é que está no ambiente natural. Crescimento do uso de deliveries. Isso daí, ok que está relacionado com a quarentena, mas também mais pessoas buscam delivery independente da quarentena, né, por conta da comodidade. Então, isso também tem reportagem que vai meio que defender a ideia de vocês. Pouca concorrência, também vocês podem falar que vocês podem procurar artigos que dizem que cresce, ou vocês podem não achar artigo que diga sobre a pouca concorrência, porque eu acho que é inexistente para vocês nesse momento. Mas vocês podem pensar, vocês podem procurar, por exemplo, reportagens que falam sobre cozinhas que são autuadas, restaurantes que são fechados por conta da precariedade do saneamento da cozinha, né, da limpeza da cozinha. Então, se vocês achando isso, é uma oportunidade, porque mostra que vocês têm possibilidade de crescimento, né, e que a empresa de vocês, a ideia de vocês faz sentido. O que falta no trabalho inteiro é vocês trazerem isso, dados para dar suporte à ideia de vocês. A ideia é boa, né? Como a gente já conversou numa outra reunião, é difícil de pensar como que isso vai ser efetivamente, mas em relação à tecnologia, mas assim, tem suporte, a ideia tem como ter suporte. E aí a gente precisa procurar os dados, as informações através de reportagens, blogs que dizem dados interessantes para darem suporte à pesquisa de vocês. Senão fica tudo da cabeça de vocês e aí não funciona. Vocês perdem credibilidade quando é tudo da cabeça de vocês. E aí, olha só, como ameaças, vocês trouxeram roubo de receita e questões de direitos autorais. Então, se a gente for pensar no roubo de receita, que receita que vai ser roubada? Me ajuda aí, gente. Que receita que pode ser roubada? Dos restaurantes que vão estar transmitindo as Beleza. filmagens. Só que aí vamos pensar, essa é uma ameaça para você ou é uma ameaça para o restaurante? Restaurante. Né? Então não entra nessa análise sua, justamente porque é um risco do restaurante, não é de vocês. Entendi. E aí a questão de direitos autorais, eu faço a mesma pergunta, quais direitos autorais são esses? Os direitos autorais da receita ou os direitos autorais da imagem da pessoa que está sendo gravada fazendo a comida? Se for Seria da da imagem receita, das Da imagem pessoas. das pessoas. beleza. Se for da receita, entra no caso anterior, é problema no restaurante. Se for da imagem das pessoas, aí você precisa realmente pensar isso. Aí pode ser, por exemplo, em cada restaurante que vocês fizerem contrato, você ter que pedir autorização para cada um dos funcionários, por escrito, para o direito de uso de imagem, né? Então, fez sentido para vocês? Sim, Tá. tá fazendo sim. Então, assim, na verdade é isso. Eu acho que o trabalho de vocês precisa melhorar. Assim, a análise SWOT ficou boa, tirando esses dois detalhes lá, ficou boa. Mas tanto o modelo STP quanto o macroambiente, eu acho que faltou informação. Faltou dado concreto, né? Tá muito no teórico, tá muito na imaginação.
E aí eu acho que faltou a pesquisa, tá? E assim, vocês podem explorar mais a introdução, trazendo dados das pesquisas que vocês fizeram, dos dados que vocês encontraram, das pessoas com quem vocês conversaram. Isso tudo vai ajudar a dar robustez, força para o projeto de vocês, tá? Eu acho que vai agregar mais para todo mundo. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Se não, esse programa tem vezes que a gente se perde. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Não, eu não fiquei, não. Não entendi. Não. Tá, Fiquei não, também não. ficou claro o que a gente comentou ali, né? De qualquer forma, eu tô perdido aqui para enviar o arquivo para vocês, mas eu mando. Eu acho que vai, calma aí. Acho que agora pode ser que funcione. Se eu não conseguir enviar aqui, eu mando lá pelo WhatsApp. Deixa eu ver. Não. Não é isso. Coisa louca, eu tô perdido. Mas eu vou te mandar, foi a Glória que entrou em contato comigo, né? Eu vou te mandar lá, Glória, pelo WhatsApp, aí você compartilha com o seu grupo, Tá certo. tá? Professor, eu acho que Diga. a Fátima tem aí, mas ela tá sem fone. Tá pelo chat. Tá. Diga, Fátima. Essas três coisas, o quê? Agora me localiza aí. Eu que me perdi. A questão dos dados. Sim, é obrigatório. É porque é com os dados que você consegue fazer a análise em si. Vocês só trouxeram um conceito, vocês não trouxeram a aplicação da ferramenta, tanto no macroambiente quanto no STP. Sim, a ideia é que vocês coloquem isso nos próximos trabalhos, né? Pelo menos nas ferramentas que precisam disso. O modelo STP, por exemplo, ele não precisa de dados de fora, só que vocês precisam aplicar a ferramenta, né? Selecionar lá, fazer a segmentação para depois selecionar o público-alvo, para depois fazer o desenvolvimento do posicionamento. No macroambiente, a gente precisa dos dados, tá? Então, então, Fátima, mas olha só, vocês podiam ter pedido os dados para ele, não? Mesmo que ele tenha saído, eu acho que. Mas a gente acabou ficando sem contato mesmo dele. Pô, mas ninguém tem o celular. Ele tava cheio de problema. Ele tava Não, a cheio de gente problema. tem, a gente mandava mensagem, mas ele não respondeu mais. Ele tava, tipo assim, os pais dele são idosos, né? A irmã pegou Covid, aí como ele é taxista, ele fica o dia todo na rua, aí quando ele chega em casa, ele tem que cuidar dos pais que são idosos e do sobrinho. E ele também tava tomando conta pra irmã dele. Então tava muito corrido pra ele, às vezes a gente mandava mensagem pra ele continuar no curso, não desistir e tal. Não deu. Não dava, ele não, só vinha responder bem depois. A Aham. gente também, assim, estamos até receosos de falar com ele achar um pouco de pressão, algo do Entendi. tipo, entendeu? Entendi. Então, aí a gente tem que partir para uma outra solução. Então, já que vocês não têm esses dados da pesquisa que ele fez lá, vocês podem procurar as informações que eu estava dizendo, por exemplo, o número de restaurantes que é fechado por conta de contaminação, o número de casos de problemas em delivery. E você pode até procurar, por exemplo, entra no iFood, pega uma empresa de lanche qualquer, vê lá como é que está a classificação daquela empresa, vê se tem gente reclamando que o sanduíche chegou todo torto, que veio faltando alguma coisa, que encontrou algum bicho na comida, sei lá, qualquer coisa dessa forma, vai ajudar vocês a mostrar que isso daí é importante, entendeu?
É meio que para vocês conseguirem justificar o projeto de vocês, tá? Já recebi aqui, tá? Que você mandou. Beleza. Aí você manda pro grupo, por favor. O... Já mandei já. Tá. Aquela parte da análise, é, concordei com a avaliação do senhor, pra mim foi válida. Tá. Da análise A outra eu fiquei meio na dúvida, assim, mas do STP que você diz, que você concordou, ou foi do macroambiente? a de baixo, que tava os pontos fortes, Ah, fraco, tá. A SWOT. é isso. Sim. O senhor falou que colocando daquele jeito perderia um pouco. Aham. Mas Aí, é coisa pouca ali, é só pra ficar da forma que o pessoal usa geralmente. sim. Mas aí qual a sua dúvida? O que que você não entendeu para te ajudar? Não, assim, eu entendi tudo, só que, como eu falei, nós tínhamos a pesquisa, tínhamos tudo, o Nuno fez. A pesquisa, nós auxiliamos em certas coisas também, só que, assim, não tem, nós mandamos mensagem para ele e ele não nos responde, entendeu? Sim, Só que não tem aí problema, acabou Fátima. ferrando o nosso projeto, né? Não ferrou o projeto de vocês, porque isso foi só um detalhe. O que faltou mais foi pesquisa de reportagem, que isso não dependia dele. Né? Lá no macroambiente, vocês não dependiam de nada dele. A única coisa que ele prejudicou vocês, entre aspas, foi na introdução, só. Entendeu? Porque a análise do macroambiente depende de vocês, não depende dele. Eu acho que, assim, pelo que eu conversei com a Lídia e pelo que eu conversei com o grupo já, eu acho que, assim, muitos momentos você falam do Nuno. Cara, o Nuno já saiu, acabou, vira a página, né? Vira a página, acabou o problema com o Nuno e agora vocês têm um projeto para desenvolver, para acabar de desenvolver. Vamos fazer o melhor possível, sem o Nuno. O Nuno não existe mais, acabou o problema, entendeu? Então nem precisa usar ele como justificativa, já foi, já passou, já acabou. O problema dele já acabou. Então agora o problema é do grupo, né? Tem 6 cabeças aqui, 7, sei lá. 7 pessoas no grupo, né? 2, 4, 6, 7 com o Matheus que não está aqui. Então, tem 7 pessoas no grupo, vocês são capazes de fazerem pesquisas, inclusive melhores do que o Nuno, porque vocês são 7. O Nuno era 1, né? Então, vira a página, chega de ficar com essa angústia, esse rancor do Nuno, deixa isso para lá, já foi. E agora o projeto é de vocês, né? Então, o projeto sendo de vocês, vocês têm responsabilidade com isso. Então, assim, cabe ao grupo fazer pesquisa quando precisa. Você não precisava nem fazer pesquisa em restaurante mais, porque isso era só para ajudar a ter a ideia. Vocês já estão desenvolvendo a ideia. Então, as pesquisas agora que faltaram foram pesquisas de reportagem que você faria na internet, né? Que dava para cada um se dividir aqui, cada um fazia um ambiente externo diferente e vocês iam ter um monte de coisa para discutir. Isso que ficou faltando. Acho que vocês, assim, o que eu sinto é que vocês ficaram muito no, o Nuno isso, o Nuno aquilo, ficou assim, pesarosos, digamos assim, com pesar, ficando triste e tal, meio que sem saber para onde que ia, mas se esqueceram que o Nuno já saiu e ele não importa mais para vocês. Assim, agora o projeto é de vocês têm que lutar para melhorar o projeto. E aí, por exemplo, eu perguntei lá quem leu o texto do STP. Ninguém leu. Aí isso daí não dependia do Nuno, por exemplo. Né? A pesquisa das reportagens do macroambiente para comprovar as coisas que vocês estavam trazendo também não dependia dele. Ninguém fez. Então, acho que assim, tá na hora de vocês pararem de colocar a culpa no cara. O cara já tem, digamos que o cara já tem problema suficiente na vida dele. Foi até o que fez ele sair. E começar a olhar para si mesmo e ver o que eu não estou fazendo que eu poderia estar fazendo para melhorar. Que agora é com vocês. Não tem mais Nuno para vocês ficarem dependendo dele. Tá? Então, assim,
A gente ainda está no ciclo 3, está quase acabando, né? Nesse próximo ciclo é o mesmo. No próximo ciclo, a gente já está no próximo ciclo, né? No próximo semestre, que você diz? Não, acho que ela está perguntando desse próximo trabalho que a gente vai É apresentar. a continuação. É a É a continuação. continuação, né? É a continuação dele. Aí, quando for semestre que vem, né? Voltar lá em agosto para as aulas, aí vai ser outro projeto, tá? Então, aí muda tudo. Aí não tem nada a ver com esse. Aí eu nem sei dizer para vocês qual projeto, porque eles são outros professores, aí eles trabalham com outro projeto. Então, esse projeto que vocês desenvolveram, vocês vão desenvolver agora até o final de junho, início de julho, né? Mais 2 semanas vocês acabam esse projeto. Então, assim, qual é a minha dica para vocês nesse finalzinho? Então, não precisa pôr essas coisas, porque vocês não precisam devolver esse projeto para gente. É só a continuação dele que você precisa entregar. Então, você não precisa corrigir ele e enviar para a gente corrigido. Mas as considerações que a gente fez é para vocês lerem ali e tomarem cuidado para as próximas não cometerem o mesmo erro. O que vocês vão precisar fazer para a próxima entrega de vocês, né, é conseguirem esses dados que eu falei de restaurante fechando, de gente encontrando coisa na comida, comida vindo toda com problema, toda desmontada. Por quê? Vocês vão precisar defender a ideia de vocês. Né? O Shark Tank é para vocês defenderem a ideia. Como é que vocês vão defender a ideia sem ter essa pesquisa? Né? Esquece a pesquisa do Nuno, agora é a pesquisa de vocês. Então precisa correr atrás de vocês conseguirem uma justificativa com dados concretos, reais, para defender a ideia de vocês. Tá? Isso vocês vão precisar. Ah, precisa refazer o macroambiente? Não, você só precisa saber o que você errou para depois não errar de novo. Precisa refazer o STP? Não, porque você já sabe o que errou, é só depois, quando fizer de novo, não ter o mesmo problema. Tá? Mas essa justificativa, o porquê de trabalhar com esse problema, vocês precisam encontrar. Porque senão vai acabar prejudicando na apresentação de vocês. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Ficou claro para todo mundo? Sim. Eu sinceramente achei até que fosse ficar bem pior. É que superou as expectativas. Assim, eu acho que podia ter sido muito melhor, porque a ideia de vocês, embora tecnologicamente seja difícil de pensar, como a gente já discutiu, é uma ideia que é legal, porque é um problema que existe. Então eu esperava uma produção melhor do grupo de vocês, eu esperava mais dados. Né? Só que a impressão que eu tive, foi a mesma impressão que a Lid teve, é que vocês meio que sentiram o peso da saída do Nuno e com isso vocês broxaram. Né? Broxaram. Só que, pô, agora não é hora de broxar. Estamos perdidos mesmo. Então, mas a gente está aqui para ajudar. E assim, eu acho que vocês, na verdade, se deixaram ficar perdidos. Porque você vai ficar perdido um dia. Aí discute comigo com a Lidiane e já resolveu o problema. Só que aí vocês continuaram perdidos. Esse foi o problema. Acho que assim, a gente demorou a conversar com a Lidiane, na verdade. Sim, entendi. De ajuda, entendeu? Uhum. E a gente, na verdade, achou que estava perdido já o projeto. E desanimamos mesmo. Isso é a nossa realidade. E quando eu busquei ajuda com a Lidiane, ela deu outra visão para a gente, e a gente levantou de novo, mas... E galera, assim, eu vou dizer, é porque acaba que cada grupo quer ter uma ideia mais legal do que o outro, né? Só que olha só, vamos pensar o seguinte, vocês estão numa faculdade para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? O projeto em si é só para ajudar vocês a desenvolverem isso. Se a ideia for boa, for uma bosta, não faz a menor diferença, porque o importante
é você fazer a análise do macroambiente, você saber justificar a sua posição, você saber justificar quais são, por que aquela ideia surgiu, é você aplicar o modelo STP, você fazer um organograma, são algumas outras coisas que são importantes. E não a ideia. A ideia, para vocês só terem uma noção do que acontece. A gente já teve um projeto que os caras fizeram uma barraquinha de suco que tinha suco diferenciado. Isso é inovador? Não, né? É suco. Qualquer um pode fazer suco. Teve outro grupo que fez crepe com sabores gourmet. Porra, o que é inovador? Nada, né? Mas só que isso não faz com que eles reprovem. Isso só faz que o projeto fique sem graça. Mas o desenvolvimento do conhecimento deles não depende disso. Não precisa ser sempre criativo. Mas você precisa aplicar as ferramentas, precisa aprender as ferramentas. Então, assim, nenhum desses dois grupos ficou com nota baixa, né? Eles ficaram com notas altas. Por quê? Embora a ideia tenha sido sem graça, eles desenvolveram bem o projeto. Então não faz diferença. A ideia não faz diferença. Então, daqui para frente, se vocês tiverem que trabalhar em alguma ideia diferente e perceberem que a ideia é uma bosta, continua, porque você tem que fazer o trabalho de qualquer forma. Não deixa isso abater vocês. Não é a ideia boa ou ruim que vai aprovar. O que vai aprovar é você sabe aplicar aquelas ferramentas, sabe aplicar aquele conhecimento, aquele conteúdo. Tirando isso, o resto, cara, não é importante. Mas, Fátima, assim, a gente estimula isso para vocês ficarem empolgados, né? Porque a gente sabe que vocês estão entrando na faculdade agora, tem muita gente com um puta problema em conseguir se adaptar ao roteiro de aprendizagem, ao formato das aulas. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de vocês, para vocês terem prazer em estar ali desenvolvendo algumas coisas que são completamente diferentes do que vocês já estudaram. Então, pô, eu sei que para qualquer um começar a estudar a partir de um roteiro de aprendizagem é muito mais difícil do que ir para a aula e assistir uma aula expositiva, o cara ficar falando a aula inteira. É muito mais difícil. Então precisa de um período de adaptação, né? E o primeiro período é esse período de adaptação. Já que é um período de adaptação, eu tenho que trazer alguma coisa para empolgar vocês, senão vocês saem logo no primeiro mês de aula, que não é o nosso objetivo, né? A gente não quer assustar com a metodologia. A gente quer mostrar que a metodologia faz sentido. Como que a gente mostra isso? Através do projeto. É o projeto que vai fazer assim, olha, sabe aquele conhecimento que você leu lá no livro? Aplica aqui. Olha que legal. Tá vendo como você aplicou? Então, olha só, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado. Corrige. Aí você corrige, pronto, você aplicou certo, acabou. Então, a gente valoriza o conhecimento na prática. Né? Tem que ter o conhecimento teórico para saber aplicar. Sabendo aplicar, o professor te ajuda na aplicação e não conhecimento prévio, né? Porque livro, texto interessante com as coisas que a gente tem que estudar, tem aos montes. Agora, ter um professor do seu lado para dizer se isso está certo ou se está errado e como melhorar é difícil, né? Então, a gente traz essa ideia de fazer um Shark Tank, fazer um evento, trazer uma ideia legal, porque isso empolga, né? Para dar mais gás. Pô, vocês nunca trabalharam provavelmente em faculdade ou em outro curso que era tudo em grupo. Aí de repente vocês têm que trabalhar com um monte de gente que nunca viu na vida. Você talvez nem goste da pessoa, né? A pessoa falou alguma resposta travancada para você, você olha com cara feia, já acabou sua relação com aquela pessoa ali. E você tem que saber lidar com isso. Então, assim, são vários problemas. Então, se a gente não tiver meio que o nosso show para fazer com que vocês se empolguem com aquilo, vocês pulam fora. Porque é tenso começar a trabalhar em equipe, começar a desenvolver um estudo sozinho, para desenvolver com a gente do básico para cima e não do zero até o básico. Então, essa é a nossa tentativa.
Agora eu falei pra caramba, deixa eu ler aqui o que a Fátima colocou. Depois que a Lidiane falou que entendemos o real, entendi. E quando a gente viu que não daria certo o projeto, pensamos que já tinha perdido tudo. Não, cara, nada disso, hein? Mas agora ficou claro, ninguém perdeu nada. Vocês só precisam melhorar a aplicação das coisas, né? Que é o que é mais Agora está importante. entendido. Que é o que é mais importante. Se o projeto é legal, se é feio, se é chato, não importa, cara. Isso de verdade não importa, né? Se você vai fazer o modelo STP de uma barraquinha de suco ou o modelo STP de uma empresa que vai lançar um carro que voa, não faz diferença desde que você saiba aplicar o modelo STP, tá? Essa é a ideia do curso. Beleza, pessoal? Ficaram mais tranquilos? Muito. Pô, bem mais. Então, olha só, agora não é hora de perder o foco. A gente está no final do semestre. Não. Agora é momento de dar a volta por cima. A nota de Sim, agora vocês vamos não tudo foi agora. muito legal. Vocês precisam ter uma nota melhor. Então, assim, vamos correr atrás que eu quero ver vocês dando essa volta por cima. Esquece o Nuno. O Nuno só deu a ideia. Ele não teve mais nenhum trabalho. O trabalho agora é de vocês. Então vamos dar a volta por cima e vamos arrebentar aí no ciclo 3. Combinado? Combinado. Então tá Combinado. bom. Então falou, pessoal. Eu tô gravando aqui e depois eu coloco lá no portal para vocês. Que aí quem faltou assiste. Tá joia, Bernardo. Obrigadão. Tá? Nada. Valeu, Boa professor. noite aí, Obrigado boa pela semana. ajuda. Para vocês também. Boa noite.